as minhas canções, minhas orações, cada passo meu, tudo eu entrego a Deus. Tudo que passei, tudo que sofri, tudo que chorei, tudo eu entrego a Deus. Entrego a Deus. E quando vem os ventos, vem as ondas, tempestades, vem as lágrimas, eu rego com lágrimas os medos meus. Mas logo vem as luzes, vem as lâmpadas, o sol e a calma, bonança na alma. Eu olho pra Deus, os meus sonhos, o meu ar, tudo eu devolvo a Deus, devolvo a Deus. Minha vida, vitórias, tudo meu Pai me deu. Nada do que tenho é meu, os meus sonhos, o meu ar, tudo eu devolvo a Deus, devolvo a Deus. Minha vida, vitórias, tudo meu Pai me deu. Nada do que tenho é meu, tudo meu Pai me deu. Nada do que tenho é meu, o meu ar. Minha vida, tudo meu Pai me deu. Nada do que tenho é meu, o meu ar. Os meus sonhos, o meu ar, tudo eu devolvo a Deus, devolvo a Deus. Minha vida, vitórias, tudo meu Pai me deu. Nada do que tenho é meu. De fato, nada do que temos é nosso. Tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida. E nessa expectativa de esperança eterna no Senhor, que eu quero saudar você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, que graças a Deus vai ao longe, a TV, as ondas da rádio, a internet, em tantos lugares do nosso Brasil e além Brasil, rompendo fronteiras, porque não existe portas fechadas para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entrar. Eu quero saudar você que está conosco nesse dia onde nós estamos com o nosso coração contrito, orando por todos os fiéis defuntos que estão na glória com o Senhor. E quero saudar você que está aqui também no Rincão do Meu Senhor, que veio rezar conosco neste dia de esperança. É um dia de esperança. E eu quero começar com a reflexão, com a motivação da nossa oração, que é feita pelo próprio Papa Francisco, que diz a nós assim: hoje somos chamados a recordar todos, também aqueles que ninguém lembra. Aqueles que ninguém lembra, recordamos as vítimas das guerras e das violências. Tantos, pequenos e grandes, aqueles que são esmagados pela fome e pela pobreza.
lembramos os irmãos e irmãs mortos por serem cristãos. Aqueles que estão dando a sua vida, aqueles que estão morrendo por serem cristãos, e aqueles que sacrificaram suas vidas para servir a outros. Confiamos ao Senhor especialmente aqueles que nos deixaram ao longo do último ano, ao longo desses dias. Aqueles que entraram na glória ontem, aqueles que entraram na glória hoje, aqueles que vão estar entrando na glória a partir ao longo desse dia e que nós nem sabemos. Nós estamos unidos em oração. E como hoje é o dia da esperança, nós vamos rezar com o Salmo 23, na tradução da Bíblia da CNBB é o Salmo 23, tem tradução que é o Salmo 22, nós vamos rezar com esse Salmo para aumentar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Também nesse dia nós estamos rezando pela Diocese de Miracema, no Tocantins, pelas vítimas do desastre que aconteceu ontem. Foram 10 pessoas soterradas que morreram no desabamento daquela gruta e mais 4 que ficaram feridas. Nós estamos unidos em oração pelas vítimas e pelos seus familiares nesse dia da esperança. E começamos assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados e águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal algum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim prepara uma mesa aos meus olhos de meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Eu quero bendizer ao Senhor por esta palavra, porque nós estamos na providência divina, nas mãos da providência divina todos os dias, que cuida de nós nos pequenos detalhes. Naquilo que nós nem conseguimos ver, a providência de Deus está nos amparando, está cuidando. E porque eu creio nessa verdade, diante de tudo que eu estou vivendo, diante da minha história, diante do que está passando nos meus pensamentos, dos meus sentimentos, porque talvez você esteja nesse momento passando grandes tribulações, grandes dificuldades, tormentos. Eu sinto no meu coração, nesse momento, de pessoas atormentadas em suas mentes, atormentadas em seus sentimentos, a ponto de ficarem confusas. Pessoas com seu pensamento acelerado, de não conseguir dormir. Pessoas que perderam a esperança e a confiança. Mesmo nesta situação, reze comigo, como está escrito nesse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Se não me faltou ontem, não me falta hoje, não me faltará amanhã, porque o Senhor é o meu pastor. E porque eu preciso, pela fé, crescer nesta
expectativa, de esperança, de fé e de acreditar. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não me falta a paz, porque o Senhor é o meu pastor. Não me falta a confiança, porque o Senhor é o meu pastor. Não me falta a fé, porque o Senhor é meu pastor. Não me falta a esperança, porque o Senhor é o meu pastor. Ele me faz descansar em verdes prados e pelas águas tranquilas me conduz. Ainda que eu esteja nessa tormenta, o Senhor está segurando na minha mão. Ainda que eu esteja nesse turbilhão de confusão, o Senhor está seguro em minha mão e me leva para descansar nos seus verdes prados. E me leva para essas águas tranquilas, para lá restaurar as minhas forças, para lá fortalecer o que em mim está enfraquecido, o que em mim está abalado. O Senhor me restaura, só Ele pode fazer a restauração da minha alma, só Ele pode fortalecer-me diante dessa luta, diante dessa lida, diante desses aparentes fracassos que nos atormentam. Só o Senhor pode, e Ele faz. Restaura as minhas forças, por amor ao seu nome, que é Deus, que é Senhor, que é o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Por amor ao seu nome, Ele restaura as minhas forças. Senhor, restaura as minhas forças. Senhor, restaura as forças do teu povo. Senhor, restaura as forças desses irmãos e irmãs que estão com esse tormento mental. Por esses irmãos e irmãs que estão nesta inquietude, nesta intranquilidade, a ponto de não ter paz, a ponto de não conseguir dormir, a ponto de não conseguir nem conviver no seu meio familiar. Senhor, restaura as forças desses teus filhos e filhas e cura-os agora. Liberta-os agora, Senhor, porque nós cremos, Tu és o pastor, e porque Tu és o pastor, nada falta, Senhor. E como nós estamos neste vale de lágrimas, nós queremos, Senhor, atravessar esse vale de lágrimas, não temendo mal algum. Pois a nossa segurança, Senhor, é o Teu cajado, é o Teu bastão que vai nos conduzindo para atravessar este caminho, Senhor, que é doloroso, que é difícil, que tem as tormentas, que tem as perseguições, que tem as tribulações, que tem as provações. Mas Tu, Senhor, vem com o Teu cajado, com o Teu bastão, encaminhando. Senhor, eu quero ser ovelha. Senhor, eu quero ser uma ovelha obediente, para ser, Senhor, conduzida pelo Teu bastão, pelo Teu cajado de pastor. Outro dia, rezando esse salmo, eu fui percebendo que muitas vezes nós queremos a graça do bom pastor, mas nós não queremos ser a ovelha. Nós somos rebeldes. Nós não queremos ser a ovelha obediente, que escuta a voz do pastor e segue a sua voz, porque conhece a voz do pastor. Que o pastor bate o cajado para ela ir para a direita, ela vai para a direita. Se o pastor bater o cajado, tocar ali para ir para a esquerda, ela vai para a esquerda, ela obedece. Mas muitas vezes nós penamos porque nós queremos só a graça do bom pastor, mas nós não queremos ser a ovelha que obedece. Senhor, dai-nos a graça de sermos essas ovelhas obedientes, de sermos essas ovelhas que confia plenamente no seu pastor, que se deixa ser conduzida pelo pastor, que se deixa ir guiando
uma ou outra seguindo os passos do bom pastor, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue com confiança os passos do bom pastor, porque sabe que o pastor tem o melhor para que a ovelha não se perca. Senhor, tu tens o melhor para que eu não me perca. Ainda que na minha razão, ainda que no meu entendimento, eu questione, eu murmure, eu provoque. Eu acho até que muitas vezes a gente imagina que Deus está cometendo injustiça conosco, quando nós estamos passando os aperreios da vida, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos na angústia. Muitas vezes a gente acha até, nossa, o que é que eu fiz? O Senhor está sendo injusto comigo. E tantas vezes tem gente que fala, eu joguei pedra na cruz, ou sujei o tapete da sala do trono. Muitos, não. Nós somos ovelhas desobedientes. E com este salmo o Senhor quer nos conduzir a esta obediência da ovelha que vai. Ela vai como se tivesse cega, mas ela vai atrás do pastor pelo cheiro, pela sua voz, pelo chacoalhar ali dos seus passos no pasto. Ela vai porque ele bate o cajado e ela conhece ali as pancadas, o que significa. Ela vai porque ela confia, ela sabe que se ela não estiver com o pastor, ela se perde. Senhor, dai-nos a graça. Senhor, dai-nos a graça desta palavra se transformar em vida na nossa vida. Senhor, dai-me a graça de profundamente confiar e ter a certeza, tu és o meu pastor e nada me falta. Tu és o meu pastor, nada me faltou ontem, nada me falta hoje, nada me faltará amanhã. Reze comigo com esta confiança, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor, tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Nada me faltou. Nada me faltou. Nada me falta. Nada me falta. Nada me faltará. Nada me faltará. É com esta confiança que eu quero, Senhor, abrir o meu coração para estar na tua presença, para beber, Senhor, das tuas águas tranquilas e refrescantes. E porque, Senhor, tu vais me dar esta água, vai restaurar as minhas forças, vai refrescar a sede da minha alma. Só tu podes realizar isso, Senhor. Eu quero estar contigo. Porque eu sei, Senhor, que diante dos meus inimigos tu estás preparando uma mesa com o melhor banquete, Senhor. Senhor, eu quero estar debaixo da tua proteção. Porque sei, Senhor, que tu vais derramar o óleo da tua unção, o poder do teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão orando neste momento. Senhor, é essa graça que nós pedimos e clamamos neste momento, que tu venhas como o bom pastor restaurar as nossas forças, que tu venha nos dar de beber desta água que refrigera e que mata a sede da nossa alma, que traz a unção. Senhor, restaura-nos, Senhor, liberta-nos. Senhor, nós queremos beber desta tua água. Nós queremos, Senhor, estar agora nos verdes prados para ser consolado por ti, para ser cuidado por ti, para ser restaurado por ti. Venha a nós, Senhor, e restaura-nos. Venha a nós, Senhor, e aumenta a nossa esperança. Venha a nós, Senhor, e restaura a nossa vida. Traz-nos a alegria perfeita. Retira da nossa alma, Senhor, todo sentimento de morte, de abandono, de desesperança. Tira do nosso peito e do nosso coração, Senhor, porque nós cremos que tu és o Deus dos vivos, porque tu estás vivo, tu ressuscitou, tu és o Senhor. E é por isso, Senhor, que a nossa esperança
se alarga na confiança em Ti, porque venceste, Senhor, a morte. Os grilhões da morte não ficaram atados a Ti, Senhor. Rompestes os grilhões da morte, porque fez isso, rompe também nas nossas vidas, como rompeu também na vida de tantos irmãos e irmãs que já se foram, que já estão contigo na glória, Senhor. Esta é a nossa confiança. Por isso nós que aqui estamos pedimos, vem nos animar, vem nos restaurar, vem nos confortar, vem nos dar a graça, Senhor, de caminhar aqui, caminhar nessa certeza e nesta plena confiança de que Tu és o nosso Deus, o nosso pastor, que nada falta, porque Tu cuida nos pequenos detalhes de tudo o que eu necessito, de tudo o que eu preciso. Venha a nós, Senhor, com a Tua mão, com a Tua bênção de pastor. Venha a nós, Senhor. E venha a nós, Senhor, nós te pedimos. Tu que és o nosso pastor. Tu és o pastor que cuida das ovelhas. Nós somos as Tuas ovelhas, como na oração Antonieta já nos conduzia para nos sentirmos ovelhas. E nós sabemos que o bom pastor é aquele que coloca as ovelhas nos braços, nos ombros. O bom pastor, ele pega as feridas que nós trazemos, que nós carregamos no nosso coração e até no nosso corpo, para as curar, para limpar, para colocar o remédio adequado para que aquela ovelha possa se restabelecer. E nós somos sim essas ovelhas hoje, queremos nos colocar numa condição de ovelha. E com o coração muito livre, muito aberto, colocando-se como ovelha, porque a ovelha, ela é frágil. Nós sabemos que a ovelha de fato, ela escuta a voz do pastor. E hoje, nesse dia especial, que a igreja nos convida também a rezarmos por todos os entes queridos que estão na eternidade. Nós sabemos que tem muitas ovelhas que hoje sofrem as saudades, que sofrem a dor de ter perdido alguém tão querido. Nós sabemos que muitas ovelhas perderam as esperanças porque colocava toda a confiança, toda a esperança em algumas pessoas. Nós sabemos que Deus nos concede a graça de termos pessoas do nosso lado para nos conduzir também, para estarmos junto do pastor. E quando a gente deixa de olhar o pastor para olhar outras ovelhas, a gente se perde mesmo. Mas a nossa confiança é nesse pastor eterno, que nos conduz à eternidade. Como nós estamos meditando aqui, meu irmão, no Salmo 23, ou no Salmo 22, nas outras traduções, no versículo 4, diz o seguinte: se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. Se eu tiver de andar por vale escuro. De repente, você esteja vivendo e andando pelo vale escuro, pelo vale da dor, pelo vale da saudade, pelo vale do sofrimento, da solidão. Ainda se tivermos que andar por esses vales, nós temos que caminhar na certeza de que Tu estás conosco, Jesus, de que Tu estás comigo, de que o Deus que nos ampara, nos sustenta, Deus que nos ergue, como na própria palavra hoje nos conduz a isso, Ele está realmente nos erguendo. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, nesse momento, como o próprio Senhor está nos conduzindo para isso. Peçamos ao Senhor, o pastor, o nosso Deus, e digamos: Senhor Jesus, vem curar as feridas do meu coração. Vem curar as feridas do meu coração. Vem curar as feridas da minha alma. Vem curar as feridas da minha alma. Vem curar as minhas dores. Vem curar as minhas dores. As dores internas. As dores internas. A dor da saudade. A dor da saudade. A dor da solidão. A dor da solidão.
Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus. Hoje. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Eu sou tua ovelha. Eu sou a tua ovelha. Me conduz, Senhor. Me conduz, Senhor. As verdades. As verdades. Me conduz, Senhor. Me conduz, As Senhor. águas puras. As águas puras. Verdejantes. Verdejantes. Me conduz, Senhor. Me conduz, Senhor. Sempre. Sempre. E restaura-me. E restaura. E renova-me. E renova-me. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Que tu estás me conduzindo. Que tu estás me conduzindo. Que tu és o meu pastor. Que tu és o meu pastor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, nas águas tranquilas me conduz. Sou tua ovelha, és o pastor, estás comigo pra onde eu for. Sou tua ovelha, és o pastor, e estás comigo pra onde eu for. Cante comigo, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, nas águas tranquilas me conduz. Levante suas mãos. Sou tua ovelha, és o pastor, estás comigo, estás comigo pra onde eu for. Sou tua ovelha, és o pastor, estás comigo pra onde eu for. Mais forte, sou tua ovelha, sou tua ovelha, tu és o pastor e estás comigo pra onde eu for. Eu sou tua ovelha, és o pastor e estás comigo pra onde eu for. Enquanto a gente rezava, Deus ia mostrando no meu coração e me fazendo lembrar tantas situações em que eu, na condição de ovelha, tão fraco, a ovelha não é lá um dos animais com mais capacidades para fugir, para correr, para atacar. Ela não tem essa capacidade. Numa pregação de Eugênio, ele até falava que a ovelha, se ela está com a lã, se ela está com muita lã, se ela está aparentemente gorda e ela cai, ela nem consegue se levantar e pode até morrer. É totalmente dependente. Totalmente dependente. Mas, irmãos, quantas vezes eu, ovelha, gorda, dependente, que cai e não consegue se levantar, você também, quantas vezes você quis conduzir a sua vida? Quantas vezes você e eu quisemos conduzir até a vida de outras pessoas? Imagina uma ovelha que não tem um senso muito bom de localização, querendo conduzir a outros. Então nessa manhã o Senhor também quer que eu e você nos lembremos de quem somos. Nós somos ovelhas. E como a palavra diz, aquela ovelha ferida eu curarei, a perdida eu reconduzirei, porque nós somos esse povo e somos esse rebanho ferido. Nós somos esse povo e somos esse rebanho perdido. Nós somos esse povo, esse rebanho que nos afastamos do Senhor
porque acreditamos que nós podemos conduzir as nossas vidas. Quero convidar você que está aqui a ficar de pé. E até quem sabe você que está em casa hoje sentado, levante seus braços e nós vamos agora reconhecer que somos ovelhas. Em alta voz, vá pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você quis ser o pastor da vida da sua família, o pastor da vida dos seus amigos. Quantos conselhos maus você deu, quantas pessoas você colocou na beira do precipício, porque você quis ser pastor. Senhor, nessa manhã nós queremos nos lembrar que nós somos ovelhas dependentes do Senhor, que nós somos ovelhas totalmente dependentes. Senhor, vem nessa manhã, nesse dia tão propício da misericórdia, Senhor. Vem, Senhor, se derramando em misericórdia sobre todos aqueles, Senhor, que estão nessa manhã precisando reconhecer e tomar o seu lugar de ovelha, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua dependência. Ó meu Deus, quantas vezes eu caí, quantas vezes me machuquei, e quantas vezes levei outros a pecarem e se machucarem, Senhor, por não tomar o meu lugar. Deus, essa manhã eu tomo o meu lugar de ovelha, de fraco, de pecador, de dependente. Senhor, quando eu estou contigo nada me falta, mas quando eu estou sozinho nas minhas próprias crenças, no meu encorajamento, Senhor, na minha autossuficiência, tudo me falta, Senhor. Mas essa manhã eu quero tomar posse dessa palavra. Tu és o meu pastor, Tu me faz descansar. Ó Deus, essa manhã quantos de nós estamos aqui infatigados, cansados, atribulados, porque queremos caminhar com nossas próprias pernas. Nós queremos, Senhor, caminhar nas nossas próprias direção. Mas essa manhã, Senhor, nós queremos voltar para Ti. Nós queremos voltar para Ti. E em nome de Jesus, se você nessa manhã se encontra perdido, se você nessa manhã se encontra, irmão, sem direção, escuta a voz do pastor falando: volta, 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 vem, volta para mim, porque eu posso te conduzir, porque eu posso te curar, eu posso te perdoar. Quem sabe você está com medo de não ser perdoado. Quem sabe você está com vergonha dos seus pecados. Irmão, o pastor é aquele que deixa 99 ovelhas para ir em busca de uma ovelha perdida. Você nessa manhã, reconheça se você não é essa ovelha perdida. Reconheça se você não é essa ovelha que se perdeu e não quer voltar. Você está, quem sabe, sujo. Você está, quem sabe, com seus pelos aí, com sua lã enorme. Você já nem consegue mais caminhar. Em nome de Jesus, sinta nessa manhã o impulso do Espírito Santo e a voz do Espírito Santo chamando você: volta, eu posso te curar, eu posso te perdoar. Você que se aprofundou nessa tristeza, você que está mergulhado na tristeza da perda do ente querido, do filho querido, e você acha que Deus foi injusto com você, nessa manhã, irmão, em nome de Jesus, levanta dessa tristeza, levanta dessa depressão, levanta, irmão, dessas tentativas frustradas que você fez de tentar tirar a sua vida. Nessa manhã, a mão poderosa do pastor, o cajado do pastor, que muitas vezes precisa bater em você para que você volte ao caminho, Ele com misericórdia vem nessa manhã trazer você de volta. Levanta suas mãos e fala assim: eu volto, Senhor. Eu volto nessa manhã. Diga o seu nome. Eu, Paulinho Sá, volto nessa manhã. Eu volto dos meus pecados. Eu volto das minhas tristezas. Eu volto do meu egoísmo. Eu volto, Senhor. Eu volto, Senhor. Levanta suas mãos e cante. Sou tua ovelha, Tu és o pastor. Estás comigo, estás comigo, pra onde eu for. Cante, irmão. Sou tua ovelha, Tu és o pastor. Estás comigo, pra onde eu for. Solta sua voz agora na linguagem espiritual e vai recebendo em nome de Jesus felicidade, graça sobre todos os dias da sua vida. É uma promessa para aqueles que se deixam conduzir por Ele. Versículo 6:
felicidade e graça vão acompanhar todos os dias da minha vida e eu vou morar na casa do Senhor. Quantos na sua casa morreram, irmãos? E hoje estão desfrutando dessa palavra. Você que está aqui ainda está chorando. Eu ainda choro a perda dos meus entes queridos, do meu irmão. Mas todas as vezes que eu leio esse versículo, felicidade e graça vão acompanhar todos os dias da minha vida e eu vou morar na casa do Senhor. Comece a rezar agora em línguas estranhas. Experimenta aquilo que os nossos irmãos já estão experimentando na glória. E permita nesta oração que a tua alma deseje mesmo ser dependente do Senhor, deseja mesmo ser essa ovelha dependente totalmente do pastor e deseja muito mais ainda estar na morada do bom pastor, deseja alcançar o céu, deseje a eternidade como aqueles que já alcançaram e que estão na glória com o Senhor. Senhor, nós trilhamos esse caminho nesta confiança, porque nós também queremos alcançar o céu, porque nós também, Senhor, queremos a felicidade eterna, porque nós também, Senhor, queremos caminhar para a eternidade, para esta felicidade, essa graça, Senhor, plena. Esse é o desejo da minha alma, Senhor. Esse é o desejo, por isso venha mesmo como pastor me guiar, me conduzir, para que eu não desvie nem da direita nem da esquerda, Senhor, mas que caminhe com passo seguro te seguindo para alcançar, Senhor, a tua morada eterna, para alcançar, Senhor, essa felicidade e essa graça eterna, Senhor, e adentrar contigo, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor, de caminhar com essa esperança, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. E eu sinto que nesse momento o Senhor, Ele está de fato resgatando muitas ovelhas que se sentiam realmente perdidas. Você que dizia há dias para si mesmo: eu estou perdido. A palavra é essa que você dizia para si: eu estou perdido. Não tem mais saída essa minha situação. Você que afirmou para si enganadamente: eu estou perdido. Eu digo para você, meu irmão, porque é Deus quem fala para nós. Sou eu, mas é Deus quem fala para você e fala para mim. Você não está perdido. Você foi encontrado pelos olhos do Senhor. E Ele quer te recolocar no caminho. Enquanto nós rezávamos, me vinha a imagem, Antonieta e Paulinho, quando nós temos a graça de ir para Israel, em Jerusalém, lá no campo dos pastores, onde os anjos apareceram para aqueles pastores para anunciar que Cristo, o Salvador, haveria nascido. Lá ainda hoje é um campo dos pastores e lá tem sempre a gente vê muitos rebanhos, vários pastores conduzindo as ovelhas. E como é interessante a gente perceber que as ovelhas, elas andam juntinhas. Realmente assim, é tudo juntinho com as outras. Às vezes acontece a gente vê que vê uma que está um pouco mais afastada, aquela que está um pouco meio solitária, mas a maioria é tudo juntinho, tudo próximo do outro. E o interessante é que o pastor vai sempre à frente, o pastor vai caminhando, e as ovelhas, elas vêm atrás. Às vezes ele para e todas elas param também. É muito interessante como elas são obedientes e ela ouve realmente a voz. Aí o pastor olha para trás, a gente vê que ele fica preocupado com aquelas que estão mais atrás. Ele não vai lá, ele chama, porque a ovelha conhece a voz do pastor e se aproximam. É muito interessante, a gente vê isso constantemente quando eu vou lá no campo, a gente consegue enxergar isso ainda hoje. Enquanto nós estávamos rezando, era justamente isso que Deus falava ao meu coração, que Ele está conduzindo a cada um de nós. Amém. E você que dizia para si mesmo que estava perdido, não está perdido, nem você, nem a sua família, nem a sua causa, nem a sua situação, porque nós temos e você tem um pastor que é Deus. Nós não podemos dar ouvidos às ilusões que o mundo tem o tempo todo colocado na nossa mente. Se você der ouvidos às ilusões, se você der ouvido às emoções que muitas vezes nos enganam, realmente pode ser que
comecemos a desviar do caminho. Mas hoje, a graça de Deus para nós é nos recolocarmos, é nos colocar novamente no caminho e caminhar para as pastagens verdes, as águas tranquilas, na certeza de que realmente nós temos um pastor que nos ama. Amém. Eu creio, Padre. Eu creio. E quando o Salmo diz que o pastor ali, derramou, não é, um óleo sobre a cabeça da ovelha, é que os mosquitos, as moscas, elas ficam, né, sobre a ovelha e dispersam elas. Aquele barulho agitando a cabecinha delas, elas não vão conseguir ouvir a voz do pastor. Por isso que o pastor derrama aquele óleo para afastar aquelas moscas, aqueles insetos que perturbam e tiram a atenção da ovelha, para que ela escute só a voz do pastor. O Senhor está de fato realizando isso conosco, derramando o óleo da sua unção sobre a sua cabeça, para que você escute a voz do pastor te chamando, como o Padre Moisés veio dizendo para nós essa verdade que o Senhor está fazendo agora. Escute a voz do Senhor te chamando. Não deixe que nada tire nem perturbe a tua voz, nem tire a tua atenção, mas escute, porque o Senhor está te chamando. E a igreja está de portas abertas para que você entre nesse redil e fique junto com os outros irmãos que estão caminhando juntos. E é bem significativo, porque quando a gente caminha sozinho, a gente se perde, mas se a gente caminhar com o outro, um dá força ao outro, né, Padre? É verdade. E nós realmente temos que estar unidos, estar juntos. Gente, enquanto você falava agora, Antonieta, me lembrei assim, quando você falava de dar atenção e ouvir a voz do pastor. Sabe que tem muita gente ouvindo muitas palavras erradas daquilo que Deus pensa de você. Muitas pessoas dizem para você, talvez atumamente, você não vale nada, você é um egoísta, você não serve para nada, você é isso e aquilo, dizendo palavras que não é a palavra de uma voz de um pastor, porque o pastor ele sempre nos recoloca no caminho. E às vezes nós temos dado ouvido a tantas dessas palavras, e essas palavras nos fazem perder. Essas palavras muitas vezes erradas, enganosas, que muitos falam e que às vezes você mesmo diz de si mesmo. Às vezes nós criamos coisas em relação a nós mesmos, falamos com os nossos pensamentos, julgamos a nós também, às vezes de maneira errada, porque de fato Deus ele quando Ele cria a nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa é a maior dignidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para também viver a eternidade. E nesse caminho que nós fazemos, que é um caminho, um percurso, como nós ouvimos hoje também no Salmo, muitas vezes passando pela escuridão, muitas vezes passando pela sombra, mas caminhamos, mas seguimos, porque quem está conduzindo é o nosso pastor, que é Deus. Mas quando estamos sozinhos e quando estamos apenas pensando naquilo que as pessoas às vezes dizem de maneira errada de nós, ou que nós julgamos errado a nós mesmos, nos perdemos. O medo aumenta. O medo aumenta e nos perdemos no caminho. Mas hoje, Antonieta, essa palavra é para você, Antonieta. Amém. Essa palavra para Paulinho, para o André, para mim, para a Maria Renata que está aqui, para você que está aqui, para você que está em casa nos acompanhando. O Senhor diz: eu sou o bom pastor. A palavra é essa. Que possamos trazer no nosso coração essa certeza que nós temos um bom pastor. Não é qualquer pastor, é o bom pastor. Ele é bom, né, Padre? O bom pastor, ele cuida. Ele vê a ovelha que está ferida, coloca nos ombros, carrega nos ombros, sara as feridas, como você falou do óleo que o pastor derrama sobre as ovelhas para livrar de tantas coisas, mas também para curar, porque o óleo ele tem esse poder curativo. Exatamente. Das feridas, das enfermidades, de tudo isso. Então, nós temos o bom pastor. Como é bom saber disso. E o inimigo, ele quer com essas falsas vozes colocar dispersão para que nós não acreditemos de que o Senhor é bom e de que Ele é misericordioso. O diabo não quer que a gente creia na misericórdia de Deus.
Por isso que nós precisamos repetir: eu creio na misericórdia de Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Ele é o meu pastor. Nada me faltou, nada me falta, nada me faltará. Repete com confiança: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltou, Nada me faltou. nada me falta, Nada me falta. nada me faltará. Nada me faltará. Esta é a certeza que eu quero neste dia professar confiadamente que o Senhor é o meu pastor. Se Ele cuidou de mim ontem, Ele está cuidando de mim hoje, quanto mais cuidará de mim amanhã. Eu creio, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo venha com falsas vozes colocar, Senhor, palavras de desânimo no meu ouvido. Não permita, Senhor, que o inimigo venha me dispersar naquilo, Senhor, que é a minha certeza e a minha confiança. Tu tens o controle de todas as coisas na minha vida, porque Tu és o meu pastor e nada me falta. Tu tens o controle de tudo na minha vida. Tu tens o controle, Senhor, de tudo na minha família. Tu tens o controle de tudo, Senhor, na minha comunidade, na Canção Nova. Tu tens o controle de todas as coisas, meu Senhor e meu Deus, porque Tu és o pastor, que nada me faltou, nada me falta e nada me faltará. E é nesta intenção que nós queremos, nesse momento, rezar este Pai Nosso, nessa intenção, nesta intercessão, conosco que estamos aqui, com os santos que estão na presença do Senhor e com todos aqueles que estão rezando conosco. Aqueles que enviaram os pedidos, são tantos, Senhor, pela saúde, pela alma dos entes queridos, pelas almas dos que estão no purgatório e que hoje nessa festa tantos vão adentrar no céu, né, Padre? Nós confiamos nisso. Pelos que se encontraram com o Senhor ontem, pelos que se encontraram, porque tantas pessoas, tantos filhos e filhas, já no amanhecer do dia, hoje, abriu os olhos na glória, morreram, ou que talvez até vão adentrar, daqui a pouco está adentrando, né? Tantos, pelas almas de todos esses irmãos, pelos pedidos, por nós mesmos que necessitamos, que somos essas ovelhas necessitadas, dependentes unicamente do Senhor. Que esse Pai Nosso seja libertador, que esse Pai Nosso aumente a nossa confiança no bom pastor, que esse Pai Nosso restaure as nossas forças e anime a nossa alma na esperança e na confiança plena da misericórdia do Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas da nossa vida. E nós, rezando esse Pai Nosso, como a Antonieta já disse, apresentando todos os entes queridos, mas queremos colocar de modo especial também aqueles que hoje não conseguem aceitar aqueles que já foram para a eternidade, como alguém muito próximo. Nós sabemos que tem muitos que não conseguem aceitar a morte. E nós queremos pedir a Deus, ao rezarmos esse Pai Nosso, que é o Pai que está no céu e que olha a cada um de nós, que venha também confortar os corações de todos esses que recentemente perderam as pessoas que amam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém. Bendito seja Deus. Eu quero glorificar ao Senhor por todas as pessoas que são evangelizadas
pela Canção Nova, por todo esse trabalho de evangelização, por todo esse trabalho árduo de evangelização para que o reino de Deus chegue e alcance os corações, as almas. Quero louvar e agradecer a Deus e bendizer ao Senhor por esse projeto tão lindo que chama Projeto Dai-me Almas. É uma inspiração do céu, é uma inspiração divina, porque a olhos humanos é grandioso demais. Mas como o Senhor tem o controle de todas as coisas, e nós seguimos confiantes, nós temos essa certeza de que você, que ama tanto a Canção Nova, de que você que contribui com a Canção Nova, é exatamente um evangelizador junto conosco. Tanto como eu, como o padre Moisés, da Comunidade Obra de Maria, Maria Renata, o Paulinho, o André, os câmeras, todas as pessoas que estão envolvidas nessa companhia de pesca, nós temos a certeza de que você também, como um evangelizador conosco, pode expressar o seu amor a esta obra, nos ajudando. Nós estamos, finalizando o ano de 2016, e às vezes as pessoas falam, nossa, a campanha não fechou esse mês, nossa, a campanha não fechou no outro, nossa, a campanha não fechou nesse... Mas nós cremos que o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, nos assegura que o mover do seu amor por esta obra é tão grandioso que não vai nos desanimar, nem vai desanimar você de estar contribuindo e colaborando conosco com tudo aquilo que você pode, para que a obra continue levando o Evangelho, o reino de Deus a tantos corações. Não é verdade, Paulinho? É verdade. E tão propício para esse momento que estamos vivendo, nós apresentamos hoje esse livro maravilhoso, Gotas de Fé e de Esperança, que são frases do Monsenhor Jonas Abib, que o nosso irmão daqui da comunidade, Adailton Batista, organizou com reflexões para você que precisa de fé, que precisa de esperança, que ainda está sofrendo por tantas situações, mas especialmente hoje porque perdeu alguém. E olha só, de 4 a 6 de novembro, acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Ainda dá tempo de você vir com sua família para rezar com a gente, para receber a cura de Deus. Agora, dia 6, nesse domingo, eu e o André estaremos em Salvador, lá no Encontrão da Rádio Celso, ocupada da Herbal. Você é nosso convidado. Dia 7, nós estaremos com o pessoal de Vitória da Conquista, os amigos da comunidade Canção Nova, querem encontrar você. Antonieta, posso falar a sua agenda? Pode. De 14 a 16, nós estaremos lá em BH juntos também, no Somos Um. Com a graça é um acampamento, uma conferência de avivamento com o pessoal da comunidade Marca. E de 26 e 27, ela vai estar em Tororó, Bahia também, num encontro de avivamento. Viu? E esse final de semana, um encontro de avivamento em Joinville, na comunidade Santa Arca Catarina. da Aliança. Muito bem. Então, nós queremos nós encontrar você. Saímos em missão, nós levamos o material do Davi, as pessoas adquirem esses nossos materiais de evangelização, ajuda a obra Canção Nova, material de evangelização como o livro que o Paulinho apresentou, ajuda o projeto Dai-me Almas. Então, a gente sai assim, uma mochilinha nas costas e uma caixinha com esse material, para que também esse material de evangelização, esse celeiro, alcance as almas e ajude o projeto Dai-me Almas. Então, pode ter certeza que a gente vai estar lá com a livraria, com todo o material Antonieta, de evangelização. nós queremos hoje mandar um abraço especial para quem? Para a missão de onde? De Portugal. Ah, é Está verdade. sempre acompanhando a gente nas redes sociais e acompanhando a missão Canção Nova em Fátima. Então, um grande abraço a vocês que também sustentam essa obra, rezam por nós. E nós sabemos que vocês ficam muito felizes quando nos lembramos de vocês, é claro, porque vocês fazem parte dessa família, né? Exatamente. Então, nosso grande abraço a todos vocês de Portugal. E Paulinho perguntou a sua agenda, padre. Eu disse, não tem não, mas agora eu me lembrei. Tem sim. No dia 11 e 12 deste mês de novembro, estarei em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Santuário São Judas Tadeu. Então, lá temos uma casa de missão Obra de Maria, e você pode ver toda a programação. Será dia de louvor, de encontro, de Santa Missa também. Nós teremos no dia 12 e 13 de novembro, sábado e domingo. Com a graça de Deus. Deus é bom, não é? Deus é bom. Nós queremos abraçar os irmãos que estão aqui. Tem gente de Poá, cidade de Poá,
Olha aí, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão... São Lourenço, não é isso? Isso, os irmãos que estão aqui. Muita gente, graças a Deus, passando na Canção Nova. Hoje temos várias celebrações em vários horários aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Você que ainda não veio, é convidado a estar conosco nesse dia aqui na Canção Nova. Nós iremos agora receber a bênção, pedindo a Deus que, pela sua misericórdia, alcance a cada um de nós, as nossas famílias, alcance aqueles que nós rezamos nesta manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Misericórdias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Os aniversariantes, minha cunhada Bruna Rosa, Deus abençoe. Eu sou ovelha, és o pastor, na palma da mão. E estás comigo, pra onde eu for. Força, irmão. Eu sou ovelha, tu és o pastor. E estás comigo, pra onde eu for. Eu sou. CançãoNovaPlay.com. Assine já!